Bom dia a todos. Hoje é 8 de dezembro de 2025. Agora é 4 horas e 14 minutos. 4 horas da manhã e 14 minutos. Bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Acabei de acordar, com falta de ar um pouquinho. Dormi bem de tarde e agora, à noite, nesse horário, eu acordei. A respiração não estava tão boa. E eu estou com alguns pensamentos na cabeça também, né? Então eu resolvi fazer uma live e dividir com vocês. Tá eu aqui, meu gatinho Férias, manda-chuva. Ele tá aqui comigo aqui. Ele chega geralmente às 5 horas. Hoje chegou mais cedo. Um bom dia aí para Isaac Isander. Bom dia. Está no TikTok. Por enquanto aqui no Instagram não chegou ninguém ainda não. Então, um bom dia para você. Eu vou dividir um pensamento e vou fazer uma oração, tá? Eu dividi um pensamento que veio na minha cabeça. Mana, né? A minha vista não tá vendo direito não, gente. Eu acordei aqui enquanto agora, não tô enxergando direito não. Eu acho que é mana, né? Se não for, me perdoa aí. Mana Aulita. Manes Transporte, bom dia. Como é que é aqui? Sei lá, não dá pra me ver não, gente. Nossa, Vera Lúcia Souza, o outro lá não consegui ver. Magem Silvio, Hendrick, entrou, Edson Mendonça, Nivalci, Seba ou Saba, Seba eu acho, Márcio Gabriel, Márcia Regina, Vânia Michel, Antônio Gonçalves, Sandra Lelis, 032 entrou, Iris Ferraz, um bom dia, Alzira, dessa Aparecida, Jair Silveira, é que eu não sei, Brigidal, Carlos Ramos, Aldelmo Cícero, Iris Pereira, eu já falei, Martone Souza. Então, bom dia para vocês. Já entraram muita gente aqui. No Instagram não entrou ninguém. Então, vamos lá. Vou conversar com vocês um pouquinho. Ontem eu fui na escola dominical e o pastor estava falando lá e eu fiquei com um desejo. Eu ainda estou com esse desejo, sabe, gente? Tem pessoas que foram muito boas na minha vida. E o amor da gente é tão grande que a gente quer dividir o amor com as pessoas que a gente gosta. Mas eu cheguei à conclusão, por mais que o amor que a gente tem, é só Deus que pode levar para aquele lugar ali luz. Né? Cadê a minha mensagem? Está aqui. E eu fiquei num desejo no coração meu e eu ainda vou ver se eu consigo fazer isso. Tem umas casas que eu fui bem recepcionado, Deus da minha infância. E isso, querendo ou não, fica marcado na cabeça da gente. E a minha esposa, eu fui levar ela na casa de uma senhora, que eu morei lá perto, que ela também foi boa para nós. E a minha esposa está até fazendo um canalzinho para ela no YouTube, para ajudar ela.
Deixa eu só compartilhar minha live aqui, lá no Instagram. Ó, lá no Instagram, lá no Facebook, né? Facebook, eu vou compartilhar. E aí, eu fui com ela levar ela lá. Então eu fui de moto, muito quente que estava ontem. Eu vou mostrar para vocês meu gatinho aqui, ó. Olha como é que ele faz. Ele não deixa minha gatinha vir cá de jeito nenhum. Olha aqui como é que ele tá comigo. Vou mostrar pra vocês, ó. A minha branca lá, né? Olha a branquinha passando lá, ó. O folgado desse cara aqui, ó. Aqui, ó. Ele não deixa a minha gatinha subir aqui nesse horário, ó. Quando ele não quer deixar, meu filho, quando ele sobe aqui, ele fala pro lugar que é dele, ó. Ele não deixa a branca vir. E na realidade, não tem essa não. Na realidade não tem essa não, qualquer um sobe. Só que o manda-chuva tá querendo um lugarzinho só pra ele. Vocês acreditam que só quer um lugarzinho pra ele, esse Félix? E não é assim, né? Então, tem hora que mexe o negócio ali, não é pra você fazer, não. Não é. Então, não tem nada disso. O lugar é de qualquer um que chegar. Só que ele chega, quando ele chega atrasado, ele quer vir e ele coloca ela pra correr. Tira ela daqui na maior cara de pau. Esse Félix. Olha lá, e ela tá lá, ela não pode vir, coitadinha. Ele xinga ela. O macho é assim, ele é ciumento, tá? Então, mas aí vamos voltando ao assunto. Aí eu vou contar para vocês que veio na minha cabeça e nós vamos fazer uma oração, tá? Então aí eu fiquei com o desejo. Eu tô com o desejo de ir na casa do Sojão e da Dona Dalva fazer uma oração para eles, que isso foi muito bom para mim na minha infância. E na casa da minha mãe, que eu considero minha mãe, a Quinha e o Walter, isso foi muito bom para mim também. Esse é meu desejo, tenho vontade de orar para minhas duas irmãs. E aí eu tinha até esquecido dessa senhora, né? Que era vizinha da minha mãe lá. E a gente, até no dia do aniversário do meu pai, tava contando que ela faz aniversário junto com o meu pai. Eu nem lembrava. Mas eu lembrava que nós almoçamos na casa dela lá. Um dia lá e tal. Eu não sei se foi no final do ano, eu nem lembro. Mas o que eu quero contar para vocês? A Branca tá vindo, né? Oi, Branca. Pode vir, Branquinha. Então, ele não vai deixar assim entrar, tá? Ó, não é pra morder ela, não. Não é pra morder, não, filho. Tá me mordendo por causa da sombra que dá. Não é pra brigar com ela, viu, filho? Você já tá querendo brigar. Então, aí eu cheguei à conclusão que a gente gosta de muita gente. E pessoas boas mesmo, que são boas na terra pra gente. Se eu falar com vocês que são pessoas ruins, eu tô mentindo. São pessoas boas. Então, eu fui lá com a minha esposa, eu não queria nem entrar. Porque ela todo ano ela faz negócio de Natal, sabe? E eu até escutei um áudio que ela mandou para minha esposa que quando ela era criança, a mãe dela fazia, então ela pegou a fazer, ajudar a mãe dela faleceu e ela faz até hoje, todo ano. Mas ela dá uma lição de vida em qualquer um. A lição que eu quero contar para vocês é essa. Ela é uma senhorinha que ela tá com 84 anos, forte, coloca qualquer jovenzinho no bolso. Eu fui abrir o portão dela lá, o portão dela tá duro, ela puxa aquele portão dela duro, tá numa forteza, tá com uma saúde boa, graças a Deus. E eu não tava querendo entrar, não. Eu não tava querendo entrar porque
tinha muito negócio lá de coisas desses negócios que a pessoa gosta, sabe? Mas isso também é o... A religião tem hora que ela cega as pessoas, né? A gente tem que entender isso aí até que eu entendo. Mas aí eu falei, não é. Eles insistiram, eu falei, vou lá no tiquinho. Só que eu cheguei lá, vocês sabem, eu tenho problema respiratório. Eu tenho falta de ar. Principalmente agora que está muito quente, abafado, tem hora que eu fico com problema de respiração. Então aqui em casa aqui tem uma regra, eu tenho que deixar as janelas todas abertas. Quando está muito quente eu abro até a porta. Porque o ar tem que circular, senão eu fico com falta de ar. Mas a velhinha lá, essa dona Lia, que está com 84 anos, que coloca muita gente no bolso de saúde, ela fica com as portas dela tudo fechadas, vocês precisam de ver. E aqui me faz um mal danado. Então aí eu entrei, aí a porta tudo fechada aqui me faz um mal danado. Aí eu entrei, a casinha dela sempre foi boazinha e está mais bonita ainda, está mais espaçosa, porém a janela tudo fechada. Aí a minha esposa falou com ela abriu um pouquinho, mas como ela já estava com tudo fechado, aquilo ali já me deixa eu já ruim, sabe? Então ao mesmo tempo que eu queria ficar ali, porque é uma senhorinha boa, ela estava até lendo a Bíblia, gente. Ela estava até lendo a Bíblia. Então a minha esposa vai ajudar ela, vai fazer um canalzinho para ela no YouTube. Então eu deixei minha esposa lá, para minha esposa fazer para ela. Minha esposa, que essas coisas que tá aí, essas redes sociais, tudo quem fez aí foi minha esposa. Eu não sei fazer isso não, gente. Tem coisa aqui que eu não sei fazer, não. Eu só sei falar com vocês aqui. Aí a minha esposa foi lá fazer para ela. E aí eu ia até ficar lá um pouco, né? Como ela é muito boazinha com a minha família, que é a coisa toda. Só que eu não senti bem. Eu não sei se é porque estava tudo fechado, aquelas coisas, eu não aguentei ficar lá não. Então eu até pensava, né, fazer uma oração, alguma coisa lá, né? Mas devido a eu não aguentar ficar, aí eu devo fazer uma oração aqui. Eu queria fazer lá, mas eu não dei conta. Mas também ao mesmo tempo eu acordei agora. Domingo eu fui na igreja, eu estou contando para vocês, escola dominical. Ela começa de 9 horas da manhã e vai até meio-dia, meio-dia e pouca. E aí eu chego um pouquinho cansado. Eu gosto demais da conta. Mas uma coisa também que eu descobri, gente, olha pra você ver como é que é Deus, né? A gente tem que aprender a dar valor que a gente tem. Eu tenho a minha motinha. E graças a Deus agora nós conseguimos comprar o carrinho. Mas é igual eu tô te falando com vocês, tem pouco tempo que a gente comprou o carrinho. E eu doido para ter o carrinho para ir na igreja. E sempre ia com a motinha. E agora que nós arrumamos o carrinho já está mais arrumadinho, a gente começou a ir na igreja. E domingo agora, se Deus quiser, é ceia, nós vamos ir de carrinho. Eu na ceia, tem muito tempo que eu não estou indo na ceia, mas se Deus quiser, esse domingo agora, que vem agora, eu vou na ceia. Mas uma coisa, olha pra você ver como é que a saúde da gente é engraçado o negócio, né, cara? Eu vou ter que voltar, ver se eu faço uma caminhada, alguma coisa, que eu não tenho condição, não. Como eu com a motinha eu já chego, paro na porta da igreja, eu quase ando um pouquinho só. Apesar que eu também parei lá perto, não é tão longe não, gente, é perto. Vou explicar vocês. E aí eu tenho que subir a pé. Um pouquinho só que eu subo a pé, quando a gente for de carro, a minha respiração já fica ruim. Eu não sei se é por causa do tempo seco, que é igual eu tô falando com vocês, né? Eu quero ver se a minha esposa vai dirigindo. Eu tô treinando ela. Aí eu não sei, eu venho dirigindo ali e tal, estaciono o carrinho, estacionei. Aí já 2 vezes já que eu percebi isso. Aí eu subo. É perto, não é longe não, gente. Mas é porque lá tem 2 igrejas, uma perto da outra. Aí você tem que estacionar, dependendo, não tem vaga para você estacionar. Aí você anda um pouquinho, não é longe, é o que eu tô falando com vocês, não é longe. Mas aí eu fiquei cansado, sabe? Já cheguei cansado na igreja,
a respiração um pouquinho ruim. Eu tenho que esperar um pouco lá e tal. E aí com a minha motinha eu já chego parar na porta, eu já chego melhor. Mas você vê como é que é diferente, estranho, né? Então é isso. Então aí eu recebi a palavra de Deus lá, inclusive coisas que eu falei na minha live aqui, o pastor falou algumas coisas lá, deu coincidência, fiquei muito alegre, emocionado, até me encheu de lágrimas meus olhos, comecei a chorar, e eu com esse pensamento dividi o amor que eu tenho, que está transbordando para outras pessoas, principalmente as pessoas que foram boas na minha vida, né? E eu também, eu tô falando, não lembrava da senhorinha aí, Lia não. Nós almoçou na casa dela e tudo. E aí, eu fiquei com esse desejo, né, de ir lá na casa do seu João e da dona Dalva, uma hora lá fazer uma oração lá, se der eu falo alguma coisa de Deus, na casa da minha mãe Quinha e do Walter, que foi muito bom para mim. E ela, no caso aí, eu lembrei e tal, minha esposa. Aí voltando ao assunto para vocês, que eu quero falar, né? E aí eu acordei agora de madrugada. Aí eu tenho de contar para vocês. Então aí eu cheguei da igreja tal, já estava um pouco assim, né? Eu não sei se é por causa do tempo, então eu dei uma cochilada boa à tarde. Eu gosto de uma cochilada boa à tarde. Eu gosto. Tá muito cansado. Ó, agora ele saiu, meu gatinho. Agora não vai brigar com ela, não, né? Ô Branca, vem cá. Aí ele foi, aí eu dou uma cochilada de tarde. Eu gosto de uma cochilada de tarde. Tá muito cansado. Então eu dormi bem. E aí depois a minha esposa, você me leva lá? Eu falei, Léa, pera aí, deixa eu só tomar um golinho só de café. Que eu não posso tomar muito não, senão de noite eu não durmo. Mas eu precisava de um golinho só para acordar. Eu sempre tive dificuldade para acordar. Sempre tive. Aí eu vou acordando aos poucos. E aí que o meu dia vai começando. Eu sou uma pessoa que eu não acordo de uma vez, não, gente. Eu vou acordando aos poucos. Fica ainda sonolento. E aquela coisa toda, uma dificuldade danada. Eu acordei. Aí eu falei, não, então esquenta só um pouquinho de café lá pra mim. Aí ela esquentou, tomei só um pouquinho, eu fui acordando. Aí fui deixar ela lá, eu tô falando com você. E eu já tenho um colega que tem dificuldade de dormir de noite. Eu lembrei disso também, eu até comentei com ele. Você dorme de tarde? Ele falou, eu não durmo de tarde, né? Eu já tenho dificuldade para dormir de noite. Se eu dormir de tarde, aí que eu não durmo mesmo, assim ele falou. E eu fico pensando, essas pessoas que têm dificuldade para dormir de noite, hein? Eu, graças a Deus, eu durmo. Mas agora eu tô te falando, falta de ar, então eu acordo. Aí, igual eu tô falando com vocês, então ficou aquele desejo de querer ajudar a pessoa, de orar pelas pessoas que é boa e tal. Só que igual eu falei com vocês, querendo eu queria, né? O meu desejo era, só que eu não senti muito bem lá. E agora eu quero falar o que eu tô pensando. Eu pensei o seguinte, eu posso estar até errado, mas eu pensei o seguinte, que o mesmo desejo que eu tenho de orar pelas pessoas que eu gosto, que a gente tem vontade, eu pensei no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem hora que ele vai na casa da pessoa para abençoar a pessoa. Ele quer abençoar a pessoa. E a pessoa é boa. É igual eu falei com vocês. A senhorinha, ela dá um baile em muita gente que fala que é cristão. Ela lê a Bíblia todo dia. Eu fiquei bobo. Ela falou assim que ela estava lendo lá a Bíblia. Mas ao mesmo tempo é muito cegada. Cegada pela religião. O ser humano hoje em dia tem hora que Deus não entra na vida dele, na casa dele, o Espírito Santo não entra por causa da religião. A pessoa cega tanto com a religião, e eu estou falando com vocês, ela dá um baile em muita gente que nem pega na Bíblia para ler, tá? E é uma pessoa boa, você entendeu? Mas é cegada. Então eu não tinha como chegar e levar o Espírito Santo para a pessoa.
E eu pensei assim também. Muitas casas, o Espírito Santo chega até entrar na casa da pessoa, mas aí ele não se sente bem ali. Não porque a pessoa não seja boa, não porque a pessoa não dedica a vida a Deus, não lê, mas por ela ser tão religiosa das coisas idólatras que não tem Deus, que não deixa Deus entrar. Por mais que eu pensava em fazer uma oração ali, que foi muito boa para nossa família. É uma senhora boa, igual eu estou falando com vocês. Ah, não dava para me fazer uma oração ali. Eu não senti bem, assim, a minha respiração ficou ruim, tudo fechado. Aí ela já tem uma saúde muito boa. Então, como que eu ia poder abençoar? Então, eu vou tentar abençoar aqui, né? Onde que eu me sinto bem, tudo aberto. Então, eu vou orar por ela, orar pela família dela, né? Então, eu estou dividindo com vocês um pensamento. Vai ter muita gente boa que até lê a Bíblia, mas por cegueira, por idolatria, não vai deixar Jesus, o Espírito Santo, entrar na casa dela. E devido a isso, como que vai entrar salvação para aquela casa? E é pessoas que dedicam a vida a Deus, mas é cegada pela doutrina, pela religião. Então, devido a isso que eu não posso fazer nada, por mais que eu tenha amor, e quem salva é o Senhor Jesus, não é eu. Eu não posso fazer nada. Tanto é que eu não senti bem lá, minha respiração lá, eu não aguentei ficar no local, eu vim embora. Então, como eu não aguentei, a única coisa que eu posso fazer é interceder. A gente, filhos de Deus, que representa Deus aqui na terra, a gente tenta levar Deus para as pessoas. Mas tem hora que mesmo que a gente queira levar Deus, se a pessoa estiver tão cegada, não tem como Deus chegar naquele local ou naquele indivíduo. Então, devido a isso, eu vou fazer uma oração. E aí eu devo encerrar, tá? Que foi um pensamento que veio, eu perdi o sono, eu dormi bem, igual eu estou contando para vocês. Eu comecei a live 4h14, tá? Só para me ter noção. Talvez eu vou só fazer oração. Pode ser que eu leia um pouquinho a mensagem aqui, eu não sei. Tem hora que eu nem sei o que eu vou fazer. Então, eu vou dobrar meu joelho e vou interceder por essas pessoas que eu amo muito e tem coisas que eu não posso fazer nada. Só Deus pode fazer. Só Deus que dá salvação. Só Deus que pode ir nesses locais. Tem local que, igual eu estou te falando, eu fui, mas eu não aguentei ficar devido à minha debilidade, né? A minha saúde. Falta de ar. Eu até queria ficar, mas não aguentei. Então eu vou orar. Deixa eu levantar aqui. Eu gosto de dobrar meus joelhos, tá? Então eu vou orar, vou interceder, porque eu acho que a melhor pregação que tem hora que a gente tem que fazer para as pessoas não é você ficar dando sermão demais, nem fulano, nem ciclano, não. Sabe o que eu faço, gente? Eu chego, eu estudo o ambiente que eu chego. Na onde que eu vou, eu faço o ambiente ser favorável, porque eu estou levando Deus para as pessoas. E se eu sentir bem no local, ali eu abençoo aquele lugar. Mas tem local que eu não consigo, a minha respiração fica ruim, a minha saúde é debilitada, não tem como. Então eu vou tentar abençoar daqui, né? Quando eu consigo, não adianta você querer levar a palavra de Deus para a pessoa, querer levar empurrando pela goela, não tem como. Então eu prefiro
nem levar. Eu chego ali, estudo o ambiente, se der eu levo a palavra, se não, eu volto para trás. É o que eu estou te falando, que é o Espírito Santo faz isso. Mas eu posso interceder aqui, orando. Tem pessoa que quer debater coisas, que é isso, aquilo. Eu não faço não. A melhor coisa que eu acho fazer então, já que não teve como eu levar a bênção, eu oro. E aqui eu vou fazer isso, né? Eu oro para as pessoas. Então vamos lá. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nesta manhã, eu venho a Ti, Senhor, em simplicidade. Pedir, Senhor, que o Senhor entre em cena. Que o Senhor ajude as pessoas a chegarem em Ti. Principalmente pessoas que foram boas na minha vida. Pessoas que me deram um prato de comida. Pessoas que me deram água. Pessoas que foram boas para a sociedade ao redor. Pessoas que elas estão tão cegadas com a religião que muitas vezes o Senhor quer levar a palavra, mas não tem como chegar a elas. Então, Senhor, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é orar, interceder. E o Senhor pode fazer todas as coisas. A senhorinha é uma senhorinha boa. Está com 84 anos, graças a Deus, com a saúde boa. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia daquela família. Ela é uma patriarca, seu esposo já se foi. Ela é dedicada, Senhor, do jeito dela ao Senhor. Então eu estou aqui humildemente pedindo que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Das pessoas que acham que estão adorando ao Senhor correto, que estão fazendo a coisa correta, mas devido à cegueira, elas não obteram a revelação do Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa simples, não tive muito estudo, mas o meu amor está transbordando por essas pessoas. Eu peço pela vida dela, pelos seus familiares. Também vou fazer oração, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de estar orando pelo Sojão e pela Dona Dal e seus familiares. Foram as pessoas muito boas na minha vida. Muitas vezes eu não tinha o que comer, alimentei muitas vezes ali. E eu tenho um apreço, um carinho muito grande pelas famílias. Mas só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode libertar. Eu intercedo pelaquela família, Senhor. Também quero interceder pela minha mãe Quinha e pelo Walter, que também muitas vezes eu chegava da escola, almoçava ali ou jantava, tomava banho, e ela cuidou de mim muitas vezes na minha infância. Eu quero interceder por eles também, Senhor. Intercedo também, Senhor, pelas minhas duas irmãs, pela Alcione e pela Aline. É o que eu posso fazer, nada mais eu posso fazer. O Senhor sabe de todas as coisas. Só o Senhor leva salvação, libertação, cura e tudo mais, Senhor. Mas pela misericórdia e pela minha dedicação ao Senhor, eu intercedo por essas pessoas. Entrego em tuas mãos, Senhor. O Senhor leva salvação a esses lares. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, o que eu posso fazer é só isso. E o resto é descansar e deixar Deus trabalhar. Deus trabalha de todas as formas.
Não adianta você querer empurrar na goela da pessoa e falar é assim, assim, assado. Se a pessoa não vê, não tem como. Então a melhor coisa que você tem que fazer é orar. E Deus vai trabalhar. Então deixa eu ver a hora. Eu vou ler uma mensagenzinha para vocês então, para dar a conclusão aqui e eu encerrar essa live, tá? Eu estou lendo os 7 selos. Estou no selo parte 2. Ó. Eu já li o primeiro selo e agora eu estou no segundo selo. E eu estou na parte 6. Eu vou ler para vocês aqui o que o nosso mensageiro, que é o nosso profeta, tem nos trazido aqui essa manhã. Então vamos lá. E na hora que der eu vou encerrar, eu não vou orar de novo. Eu não posso fazer uma live de 1 hora que eu não consigo publicar no TikTok. Então eu faço uma live de uns 50 minutos, 50 e pouco. Não faço de 60. Então vamos lá. Talvez não tinha acontecido até aquele tempo. Vejam vocês, Deus opera todas as coisas corretamente. Vocês sabem. Agora você vê um assunto que eu falei com vocês. Deus opera todas as coisas. Por que eu estou descansado na minha oração? Tá vendo? Por coincidência, eu peguei aqui, tá aqui a resposta da minha oração. Hein? Vocês sabem, eu amo por isso. Mas pensamos em nossas eras agora. Porque se ficarmos falando sobre isso, não chegaremos a esse selo de forma alguma. Agora, recordem, estou recebendo muitos pedidos de oração pelos enfermos. Estou orando o tempo todo, por cada pedido que recebo e pelos lenços e coisas. E se pudermos finalizar esses selos, o último selo domingo de manhã, nós, se for da vontade do Senhor, gostaria de ter um bom e antiquado culto de oração aqui. Vocês sabem onde a gente pode tomar a manhã toda para orar pelos enfermos. E eu estou certo que será uma estranha reunião de cura. Vem. Eu tenho um sentimento quanto a isso. Veja você, eu não quero dizer estranho, mas talvez seja um pouquinho estranho para alguns. Veja, agora, quão grande é a graça de Deus ao revelar seus segredos a nós nesse dia. Agora, todos cremos que estamos vivendo nos últimos dias. Cremos nisso. E recorde, os segredos devem ser revelados nesses últimos dias. E como ele revela sua palavra, seus segredos. A Bíblia diz, gostaria de ter onde... Ele disse, voltemos e vejamos como ele revela seus segredos. Agora eu quero que vocês leiam Amós, volte ao livro de Amós. Eu quero que vocês leiam o capítulo 3 de Amós, no versículo 7, correto? Eu lerei o versículo 6 também. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal da cidade, e o Senhor não terá
feito. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo aos seus servos, os profetas. Então eu quero deixar uma palavra aqui. Para você que é religioso, para você que talvez lê a Bíblia, que a maioria não faz isso, a senhorinha ali ia lá dar um baile, muita gente, que o Senhor Jesus Cristo não faz nada sem primeiro revelar seus segredos a um profeta. Eu estou com a mensagem do profeta. Esse aqui é o nosso mensageiro, é o nosso profeta da última era. E Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, o profeta. Por isso que eu estou falando que as pessoas estão cegadas, que não tem como a gente fazer nada se Deus não revelar para elas. Mas Deus primeiro manda uma mensagem ao profeta e um profeta transmite a mensagem para a igreja, posicionar nas coisas de Deus, para não ser um idólatra, para não adorar Deus da maneira inadequada. Então, graças a Deus a gente tem essa revelação. Então, quando a pessoa não tem, a gente não pode fazer nada a não ser pedir a Deus que abra os olhos dela para que ela possa ver. Agora, está predito que nos últimos dias se levantará um profeta. Agora, nós sabemos que temos dito todas as classes, dou conta, depois de buscar por toda parte esta noite, eu estou falando aqui onde estão assentados estudantes, e eu gostaria que vocês me entendessem. E vocês sabem que essas fitas correm o mundo. Veja, realmente o mundo todo. E eu não quero que vocês, de modo algum, pensem que eu estou tratando de injetar alguma classe de culto, de mantos, de Elias e todas essas coisas que temos tido abundantemente. Mas vocês sabem que todas essas coisas que vêm para iludir as pessoas são apenas um prenúncio da coisa verdadeira que está por vir. Saibam vocês que tivemos falsos líderes que se levantaram, falsos Messias, antes que Cristo viesse. Então ele está falando que antes de Deus vir, vai ter que vir falsos Messias, falsos profetas. Toda vez foi assim, para depois Jesus se apresentar. Antes que Cristo viesse, disse o mestre daquele dia, aquele poderoso mestre, Gamaliel, quanto à questão, se levantou acerca de açoitar aqueles homens, e assim por diante. Ele disse, deixa-os, se isso for de Deus, ora, vocês serão encontrados lutando contra Deus. Mas se não for de Deus, disse, não se levantou um homem há algum tempo atrás e levou 400 por deserto, e assim por diante. Nós temos essas coisas. O que era aquilo? Tudo prenunciou da coisa verdadeira por vir. Agora, vejamos, Satanás levantou aqueles. Observe a astúcia daqueles sujeitos sobre o qual estamos falando aqui. Então, se vocês não sabem, na época do profeta Elias, levantou 400 profetas de Baal, 400, idólatra, que adorava deuses estranhos, e só tinha um profeta verdadeiro.
E é o que eu quero que vocês se atentem por isso. Quantas igrejas que tem na face da terra hoje? Se a igreja salvasse, cada esquina tem uma igreja, está parecendo um boteco. Cada esquina tem. Você acha que a igreja salva? A igreja não salva, não. Se a igreja salvasse, o mundo estava até melhor. Não salva, não. Quem salva é a palavra de Deus. A igreja verdadeira é a igreja que tem a palavra de Deus. Todas as igrejas que têm milhares se dizem que têm a palavra de Deus, mas não tem. A palavra de Deus, ela requer um batismo correto, ela requer um lava-pés correto, ela requer atitudes que Deus manda você fazer correta, e a maioria não tem. E você tem que crer no profeta desses últimos dias para estar revelando para você as coisas finais que hão de acontecer. E se você não crê no profeta, você já não tem a palavra de Deus correta. Porque Deus revela primeiro aos profetas para depois ser revelado para a igreja. Você vê como que as religiões matam mais do que guerra. Onde estamos revelando bem aqui. Simplesmente descobrimos ou através das Escrituras. E permitindo que vocês vejam que ele é, isto é, que se presume que seja feito. E recorde, ele não tentou entrar e ser um comunista, Satanás não, ele é um anticristo. Tão parecido com Jesus. Por que que as pessoas vão ser condenadas? Infelizmente as pessoas vão ser condenadas. Porque Satanás, que é astúcio, ele não vai vir com a coisa tão longe de Deus, não. Ele vai vir com uma coisa bem parecida com a de Deus. E as pessoas, por serem cegadas, por não ter revelação do Senhor Jesus, vão achar que estão na igreja correta, na doutrina correta, que estão tendo a sua vida correta, e na realidade não estão. Então Satanás é astúcio. Ele vai vir bem parecido com o Senhor Jesus. Disse que enganará o próprio eleito, se possível for. Esses são aqueles que estão escondidos debaixo desses selos, cujos nomes estão no livro desde a fundação do mundo. Então o eleito do Senhor, ele não é enganado. E o eleito do Senhor é a minoria. O eleito do Senhor, ele é a minoria, ele não é a maioria. Porque são a minoria que vai ter revelação e vai entender as coisas de Deus. A maioria não vai ver. Ele é um sujeito astuto. Quando ele vê esta coisa vindo, surgindo, então ele lança tudo que ele pode ali. É o que eu estou te falando com vocês. A senhorinha, ela, Deus da infância dela, ela crê numa doutrina. Ela está cegada. Ela lê a Bíblia, ela dedica, mas é uma religião. O que eu posso fazer é orar, igual eu já fiz. Para arruinar isso antes que chegue ali. Vocês sabiam que se levantando falsos críticos nesses últimos dias, isso seguiria imediatamente após essa grande mensagem que esse irmão pregará, que na verdade virá. Será ungido pelo Espírito de Elias imediatamente. E eles o confundirão. Alguns deles pensarão que ele é o Messias, mas ele claramente dirá não, porque tem que vir como João. No tempo de João Batista, quando ele saiu ali,
para pregar, eles disseram: não é você o Messias? Você não é ele? João Batista veio vindicar o Senhor Jesus. Mas por ele fazer tantas coisas maravilhosas como Jesus, as pessoas confundiram ele como Jesus. Ele é um homem de Deus, um profeta, que vem apontar Jesus. Estou trazendo uma mensagem antes que o Senhor venha, para vindicar o Senhor Jesus. Eu sou o mensageiro da era para vindicar o Senhor Jesus. E nos últimos tempos, também teria que ter um outro Elias, com o espírito de Elias, que é o William Marlon Branham, o nosso profeta, para vir restaurar todas as coisas que os outros mensageiros não puderam trazer naquela época, para que a sua esposa, a sua noiva, não fosse enganada nesse tempo. Mas ele aponta Jesus, ele não é Jesus. Mas por ele ter uma mensagem tão verdadeira, as pessoas se acharam que ele era Jesus. Ele disse: eu não sou digno de desatar suas sandálias, mas eu vos batizo com a água. Porém, ele batizará com o Espírito Santo. E João estava tão certo de que ele estava sobre a terra, que ele disse: ele está entre vós, em algum lugar agora. Mas ele não o conheciam, até que ele viu aquele sinal descer sobre ele. Então, quando ele viu aquela luz descer, espalhar-se como uma pomba e pousar sobre ele, ele disse: lá está ele, aquele é ele. Mas João foi o único que viu aquilo. Está vendo que entre várias pessoas, só João viu que aquele era o Senhor Jesus. Por quê? Porque a pomba foi nele. Porque João, antes de trazer a mensagem, ele já veio com um requisito que Deus já colocou nele como profeta. E Deus revelou para ele, quando viesse o Senhor Jesus, seria revelado para ele que aquele era o Senhor Jesus. Então, a revelação estava aqui. A pomba veio, mostrou, vindicou que ele era o Senhor Jesus. Então, ele só apontou: aquele ali é o Senhor Jesus. Agora convém que eu abaixe o meu ministério, que eu vim aqui vindicar o Senhor, que eu saia de cena, e agora Jesus vai trabalhar na vida de vocês. Porque eu vim só apontar Jesus. O nosso profeta também fez do mesmo jeito. Ele veio aqui mostrar como que a gente deve proceder, apontando Jesus. Ele já até faleceu, já foi embora. A mensagem dele é verdadeira, está aqui, eu estou lendo para vocês, apontando Jesus. Lá está ele, aquele é ele. Mas João foi o único que viu aquilo. Está vendo que é o único? A maioria não vai ver Jesus. A maioria, eu posso ficar com vocês aqui 3, 4 horas, ficar o dia inteiro, um mês, que a maioria não vai ver Jesus. Só teve um que viu Jesus. Por isso que você não tem que ficar preocupado. Quando eu trago a palavra de Deus, gente, eu apenas aqui eu entrego uma mensagem, eu não me preocupo. Por exemplo, aqui no Instagram eu só estou com uma pessoa me assistindo. Vocês no TikTok eu tenho mais. Mas eu não me preocupo, porque talvez vai ter só um que vai ver Jesus. A maioria vai falar: eu não vi nada. Depende do Espírito, do que você está buscando. Vocês sabem, João foi o único que ouviu a voz. Tudo o restante ali, ninguém ouviu aquilo. Mas então, quando o real verdadeiro servo surge todas as personificações, as quais estão por confundir a mente das pessoas. Satanás faz isso. Aqueles que não podem discernir o certo e o errado. E eu vou ter que encerrar, tá? Não vai dar tempo ali. Eles tropeçam, mas
O eleito não fará isso. A Bíblia diz que ele não seria capaz de enganar o eleito. É porque eu comecei 4:14, agora é 5:04. Pode olhar no relógio seus aí, ó. Eu não posso ir mais, senão vai passar de 1 hora. Deixa eu até marcar aqui. Mas não, onde que eu tava, gente? Eu acho que era nessa página aqui. Gente, será que eu me perdi? Ah, é aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Aí, ó. 5:04 agora. Tá vendo aí? 5:04. Então eu vou encerrar a live, eu vou só deixar uma palavrinha para você. Então, eu quero que vocês se atentem por isso. Só o eleito nesse mundo que não vai ser enganado. A maioria vai ser enganada. E as minhas mensagens aqui, ao mesmo tempo, eu estou trazendo uma mensagem para pessoas eleitas do Senhor Jesus, que possam captar essa mensagem, despertar e entender que nesse mundo tem uma classe eleita do Senhor. E nós estamos atrás da classe eleita. Queremos despertar as pessoas que estão agarradas a essas religiões, a esses credos, a esses dogmas, a entender que a salvação do Senhor é só a palavra de Deus, que religião não salva, a religião mata a pessoa. Então, eu estou à procura de eleitos, mas ao mesmo tempo também que eu trago a mensagem de pessoas que não são eleitas também, ela vai descobrir que realmente ela não é eleita. Ela pode descobrir tarde demais, né? Mas então essa mensagem, ao mesmo tempo que ela é uma mensagem que ela te salva, que te dá a vida eterna, ela é uma mensagem também que ela te condena. Por que que você pode ser salvo e você pode ser condenado? Você pode ser salvo se você crer que a mensagem que eu estou lendo para você, estou te ligando, é uma mensagem verdadeira. Mas se você também não crer, você pode ser condenado. Porque Deus vai falar assim, você lembra daquele carequinha lá, daquele menino lá que levantava de madrugada fazendo live? Ele trouxe a mensagem para você, você não creu. Aí você vai falar assim, mas nem lá no culto eu fui, vai mais lá. E fazia live lá online, lá, você escutou a mensagem. Você não recebeu a mensagem, você não quis. Então, a palavra de Deus, ela vem para salvar, mas ela também vem para condenar. Quando Jesus veio, ele salvou algumas pessoas, mas a maioria foi condenada. Ele veio trazendo a verdade. A maioria não creu nele, não. E vai ser do mesmo jeito, tá? Então, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. E tenha um bom dia. E eu encerro aqui, ó. Eu encerro aqui primeiro no Instagram.